no próximo dia 21, às 8 horas da noite, no Marquise 51, lá na Cristóvão 51, Carlos Gervasi apresenta o show Replicante Apaixonado. Na banda, eu na bateria, Flu no baixo, Júlio Cascais na guitarra e Quindim no sax. É o segundo show dessa banda com essa ideia do Replicante Apaixonado. Mas para quem foi no primeiro, um aviso, tem música nova no repertório. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, neste momento, agora, é para mostrar os pratos que eu vou usar no show. Eu tenho bastante material, mas a cada show que eu faço, eu tenho que selecionar o que eu vou usar, o que está mais adequado àquele momento. Então é um pouquinho disso que eu quero falar nesse vídeo, mostrar os pratos que vão estar lá no meu set de bateria no dia 21. Lembrando também que esse show já tem os seus ingressos à venda, tá? É lá pelo Simpla, simpla.com.br, o Simpla com Y, tá? Entrar lá, põe Replicante Apaixonado, Carlos Gervasi, que você chega ali no link para comprar, tá? É um show bacana, estilo ensaio, então tem aquela informalidade que é legal, né? Quando a gente está tocando, enfim, no estúdio, as pessoas acompanhando bem de perto. Então isso vale muito a pena. Então vamos lá conhecer meus pratos para o próximo show. Todos os pratos que eu uso no show, eles são da Liga B20. O que isso significa? Significa que eles têm 20% de estanho e 80% de cobre. E é óbvio que isso influi muito no som. Mas isso é uma história para outro vídeo. O meu hi-hat, tá? Hi-hat, enfim, tem vários nomes que a gente conhece, enfim, me acostumei a chamar de hi-hat, mas é o tal chipô, chimbal, contratempo, chapéu, enfim. Então tem vários nomes aí que o hi-hat é chamado. Eu uso, para esse show específico, tá, um Sabian AA Regular Hats. Tá? Por que eu uso esse? Ele é tamanho 14, porque ele tem assim, um som bem definido e ao mesmo tempo com volume. Porque como é uma banda com uma pegada muito forte, é interessante eu conseguir fazer os meus pratos eles ficarem definidos dentro da banda, tá? E com volume. Confesso para vocês que esse aqui, tá, é um prato bacana pra caramba. Esse parzinho de hi-hat é legal mesmo, mas não é o meu preferido. Eu tenho outro, tá? Um Sabian Fusion Hats 13, que para mim ele é um trabalho artesanal, ele é lindo, maravilhoso, mas como ele é um pouquinho assim, com volume um pouquinho mais baixo, eu uso em outras situações. Esse que é, enfim, pegada forte, eu vou com o meu AA Regular Hats. Esse prato aqui deve estar comigo, né, os dois, né, que fazem o par aí do chipô, chimbal, chapéu, hi-hat, mais ou menos aí há uns 30 anos, tá? Quem for lá vai ver que esse prato funciona bem pra caramba. Esse aqui é o meu ride, tá? Ou seja, é o prato de condução. Esse HHX aqui, ele foi desenvolvido por um dos bateristas mais legais que tem por aí, o Jojo Mayer. Ele é um prato dark, o que para alguns pode parecer estranho, assim, né? Pelo tipo de som que o Replicante Apaixonado faz, eu tá com esse prato aqui. Mas a ideia é essa mesmo. Por exemplo, na música Minha Vizinha, tá? A condução toda é no prato. E eu acho legal meio que sair da obviedade do rock, um prato com muito brilho, enfim. E eu prefiro esse prato que está lá mais no fundo, essa camada, né, que vai complementando o que está acontecendo com a guitarra e com o baixo. Então ele tem um som dark, com bom volume, um som de cúpula, tá? Bem legal, mas realmente assim, é um prato, eu diria, até um pouquinho mais sofisticado do que normalmente quando está tocando rock com uma pegada muito forte. Ele funciona bem. HH, uma curiosidade, enfim, para quem conhece, né, a linha da Sabian e tal, não vai ter grandes novidades. O HH quer dizer, né, hand-hammered, ou seja, martelado à mão. Então, cada desses martelinhos que tem aqui, tá, tava lá um artesão da Sabian, né, dando a sua martelada, e não, enfim, né, numa máquina fazendo isso. Essa é a grande característica da linha HH. Vou ver se mostra aqui, talvez com uma certa dificuldade ali.
ele tem, né, a assinatura do Jojo Mayer, tá, gente? Então, vamos agora conhecer o meu outro prato que também vai cumprir essa função, mas vai além disso, né, de hide. Não que eu não use esse aqui em alguns momentos também para ataque. São pratos, esse talvez um pouquinho menos, mas todos que eu uso são bem versáteis, tá? Então vamos para o meu próximo prato. Para o show em si, e claro que eu já estou usando, eu vou experimentando nos ensaios, e eu me lembro que esse prato eu não levei no primeiro ensaio, estava meio na dúvida de utilizá-lo, tá? Ele é dessa linha AAX, também, né, desenvolvido pelo Jojo Mayer, também tem a assinatura dele aqui dentro, enfim, Sabian, tá? Dessa linha Omni, tá? É um prato tamanho 18, e o legal desse prato, e aí o porquê que eu uso ele nesse show, porque ele é extremamente versátil. Ele tem, né, uma espessura muito fina aqui, esse meio um pouquinho mais grosso e uma cúpula com som muito, muito, muito bom. O que é legal nele? Eu preciso, né, de versatilidade. Tá tocando num show que tem lá 18 músicas. Então tu quer ter timbres diferentes ao longo ali do show. O que acontece? Ele funciona para ataque, tá? É um belo de um hide com bastante brilho. Então é legal porque aí vai ficar diferente daquele prato anterior que eu mostrei. Então me dá mais uma possibilidade quando eu tô conduzindo de ter um som então agora com mais brilho. Quero mais dark? Uso o prato anterior. Preciso mais brilho? Vou com o meu Omni, tá? E também tem um som de cúpula muito bom. Nesse atual show tem algumas músicas que realmente eu uso a cúpula. Eu acho que ela funciona muito legal às vezes. Em alguns momentos do sax, do solo de guitarra, ela se alinha bacana ali, enfim. Então é bacana eu ter essas duas boas variações. Do meu prato anterior, com som maravilhoso de cúpula, e esse que não perde de jeito nenhum para aquele som lá, enfim, som diferente, mas uma bela cúpula também. E eu sempre aconselho esse prato pela versatilidade. Tá? Se eu fosse fazer um show muito pequenininho, pocket, com ele só me resolvia. Tá? Porque eu ia ter um bom prato para conduzir, um bom prato para atacar, e quando eu quisesse um som de cúpula, esse aqui ia segurar todas. Então, belo, belo, belíssimo prato. Vamos conhecer mais um dos pratos que eu vou usar no show. Esse aqui é o meu prato de ataque. Ele é tamanho 16, tá? É um prato que tem um som com muito brilho, com volume, ele se destaca. Então, por exemplo, realmente, eu quero dizer o seguinte, eu estou fazendo o ataque e eu tenho que ter uma resposta boa do prato para isso. E ele me dá essa resposta, né? Fica realmente um ataque bem acentuado. Ele é de uma linha interessante, essa linha Vault, porque é uma linha que a Sabian lança ali no início dos anos 2000, tá? E depois ela para nos anos 2010, até 2010 isso ainda tinha para comercializar, estava no catálogo. Tá? Depois eles mudam para outro nome, embora tenha assim os equivalentes com essa característica. Então é um prato que não é difícil de encontrar usado, mas ele já está fora de linha. Também, como os outros, isso meio que é uma coincidência, também leva a assinatura, né, do Jojo Mayer. Eu não pensei, na verdade, quando eu compus esse set, em usar pratos, foram todos desenvolvidos pelo Jojo Mayer. A ideia não era essa, né? Eu fui testando, eu até tenho outros pratos assim que esteticamente eu prefiro, que são um pouco mais rudes, vamos dizer assim, não tem esse brilho todo. Mas aí eu tenho que fazer um equilíbrio entre a beleza do prato e a sonoridade que eu quero. Tá, mas não, obviamente são pratos lindos, né? São lindos mesmo, né? Mesmo. Só que eu realmente, esteticamente, eu prefiro outra linha, né? Que é os pratos que são mais foscos. Mas aí a questão não é essa. Nesse tipo de som eu preciso ter um ataque que realmente se destaque. E esse aqui funciona muito, muito bem. Então, prato de ataque, tamanho 16, sempre um Vault maravilhoso também. E aí, vamos agora conhecer o meu último prato. Esse aqui talvez seja o prato menos convencional do meu set para o show do dia 21 lá no Marquise. Ele é dentro lá, se alguém entrar no site da Sabian, tá? Ele está classificado como um prato de efeito.
Ele tem nessa, que lembra uma hélice, tá? Que dá faz ele funcionar, esse som meio de chocalho, enfim. E ele, até o nome, claro, em função da hélice, remete a helicóptero. O que é legal desse prato? Eu resolvi usá-lo especificamente para uma música. Originalmente essa música, que eu não vou dizer o nome aqui, porque eu quero que vocês vão lá, né, que vocês vão ao show para saber qual é a música que usa esse prato. O seu arranjo original, ela tinha uma condução no refrão feita no surdo. E eu, queria dar o meu toque ali, enfim, acho que quando a gente não é o baterista original de quem gravou, né, eu pelo menos não vejo assim, nesse caso, desse repertório, necessidade de reproduzir tudo igual. E aquilo não é que me incomodava, eu pensei, não, cara, eu quero diferente, eu preciso algo sujo ali que conduza, até pela temática, enfim, da letra, queria algo mais, vamos dizer assim, trash. E aí, né, lembrei que é um prato que eu usei pouquíssimas vezes, né, um prato de efeito, e aí resgatei lá do meu acervo de pratos, tá, só para usar nesse show. Então ele é legal, é aquele prato que tu tem que saber usar para também não se tornar uma coisa assim que incomode a banda como um todo, tá? Mas é bem legal. Pelo que eu vi, ele ainda segue no catálogo da Sabian, né? Esse aqui é o tamanho 12. Eu me lembro que na época ele tinha o tamanho, tem até hoje, enfim, 8, 10 e 12. E a minha ideia, pela bateria que eu estava usando, eu queria que ele fosse o 10, ou seja, um pouquinho menor, 2 polegadas a menos. E aí eu encomendo esse prato numa loja de São Paulo, tamanho 10, tudo ok. E quando eu abro em casa, quando ele chega, ele era tamanho 12. Que sempre, né, conforme vai aumentando a polegada, a tendência é ser um pouco mais caro. Fiz contato e eles disseram que era isso mesmo, que eles não tinham 10, que me mandaram 12 e fiquei com ele, tá? Então, pratinho que eu uso muito pouco, prato de efeito, mas quem tiver no show vai saber como é que ele funciona dentro de uma música.